Número 3 das Pílulas do Conhecimento. Então vamos lá? Bom, hoje vamos socorrer um pouco a um texto que está aqui ao lado, porque o tema é bem amplo e tem alguns tópicos que eu vou precisar me aprofundar aí, então eu vou olhar às vezes aqui de lado, tá bom? Para me socorrer a esses tópicos e ir explicando a vocês. Então vamos lá. Ciências econômicas ou economia? Essa é uma dúvida que gera aí na cabeça de muitas pessoas. Mas quando você fala do curso, você está estudando ciências econômicas, porque você vai estudar teorias sobre a economia. Qual a diferença? A economia, eu estou falando de algo mais certeiro, algo mais direto. Por exemplo, a economia na cidade de Carapicuíba, a economia no estado de São Paulo, a economia no Brasil. Então, eu estou falando sobre algo identificável. Quando eu falo em ciências econômicas, eu vou estudar diversas teorias que vão me ajudar a explicar como a economia na cidade de Carapicuíba ou no estado de São Paulo funciona e quais são as diretrizes que devem ser tomadas para resolver aquele problema que está acontecendo. E falar em problema, o objeto principal do estudo da economia é a escassez. Ou seja, a economia só vive se houver escassez de um produto ou de um serviço. E o que é escassez? É a falta desse produto ou desse serviço. Então a economia ela vai analisar os aspectos relativos a um determinado produto, a um determinado serviço, e esse serviço ele tem que ser escasso, ou seja, ele não acabou ainda, mas ele está prestes a acabar. E quais são as medidas que eu devo fazer, que a sociedade deve fazer, para se evitar que isso gere aí sim um problema. Um exemplo, a água. Estamos num período agora, estamos no mês de junho de 2021, estamos num período agora de recessão com relação ao abastecimento de água devido a faltas de chuvas, E um problema que o estado de São Paulo já tem enfrentado há algum tempo, não conseguiu ainda estabelecer aí o mínimo necessário para o consumo de água, então as represas estão um pouco mais baixas. Então nós estamos num momento agora de escassez de água. Então nós temos que estudar como resolver esse problema da escassez, seja por meio de economia, seja por meio de alguma política na questão do saneamento ou dos recursos hídricos. Então a economia ou o economista vai estudar todos esses fatores e apontar quais são as melhores soluções. E aí vocês imaginem vários outros problemas, como na relação da mão de obra, como na relação do trabalho, como na relação de políticas públicas voltadas à saúde, por exemplo, hospitais, vacina, tudo que você imaginar que é escasso, ou seja, que está acabando, que é finito, que vai acabar, então que vai ter um problema devido ao alto consumo, ou no meio ambiente mesmo, quando a gente usa os recursos naturais de forma impensada, ou não planejada, e isso vai gerar um problema, aí entra a economia, para poder estudar essas relações. Tudo bem? Então, o objeto da economia é a escassez. Se não houver escassez, se o produto é abundante, tem de monte por aí, não falta, não se fala então em estudo econômico sobre aquele produto ou aquele serviço. Tudo bem? E a faculdade de economia então? Ou melhor, eu falei errado, hein? E a faculdade de ciências econômicas? É um curso de 4 anos ou 8 semestres. No começo você vê matérias básicas como contabilidade, introdução ao estudo da economia, e depois você vai se aprofundando ao longo dos semestres, até chegar no último semestre que você vai ver sobre políticas econômicas, sobre economia ambiental, economia do agronegócio, tá? Matérias mais específicas aí sobre a economia. Tá bom? Então é um curso bem gostoso e, ao contrário do que se pensa por aí, ele é um curso de ciências humanas. Olha só, tem gente que acha que a economia vai ver muito cálculo, muita matemática, nada disso. Ele não é um curso de exatas, ele é um curso de ciências humanas. E por que ciências humanas? Porque, como eu disse ali atrás, anteriormente, você estuda problemas relativos à sociedade e como resolvê-los através dos números, através dos cálculos. Então você não estuda os cálculos diretamente. Não é um cálculo, não é uma ciência exata. Você chega
através dos estudos da ciência nesses números que poderão ajudar a sociedade, tá bom? Por isso que ele é um curso de ciências humanas e não de exatas. Vamos ver o que é mais importante que a gente estudar. Já falei desses dois aspectos. Por que estuda a escassez? As disciplinas do curso. Bom, durante o curso total ele tem 3.045 horas. Ele é dividido entre 8 semestres, como eu expliquei. Você vê ali matérias, né, como contabilidade societária. Você também estuda sobre macro e microeconomia, ou seja, aquele estudo voltado às pequenas famílias ou às pequenas empresas num determinado território, como na cidade de Carapicuíba, ou você estuda um assunto macro que envolve a economia como um todo, né, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, quais são as políticas públicas para resolver esses problemas da escassez, tá? Então isso seria um estudo macro. Quando você estuda micro, você estuda o comportamento das famílias, da sociedade, de uma determinada região, de uma empresa, de uma prefeitura, tá bom? Você também vê matérias como sociologia, abordar também decisões políticas, né? E também tem o curso, também tem um trabalho de conclusão de curso, o TCC, que você faz no último semestre, ou dependendo do curso, no 7º e no 8º. Né? Eu já terminei meu projeto agora do 7º, estou apresentando agora meu TCC para ter aí o diploma dessa graduação. O que o economista pode fazer? Quando você se forma em economia, você pode trabalhar tanto na área pública como na área privada, na área particular. Na área pública, você pode trabalhar, por exemplo, em prefeituras, em órgãos, em prefeitura, principalmente nas secretarias, menos em Carapicuíba, né? Porque aqui não se escolhe pela competência nem pelo estudo, e sim se você ajudou na campanha do prefeito ou dos vereadores. E, inclusive, uma das leis que o prefeito aprovou quando ele entrou foi tirar a obrigação da formação superior, né? Então, você não precisa ser economista, nem advogado, nem engenheiro, nem médico, para poder assumir as secretarias, tá bom? Mas grandes prefeituras que existem em Brasil afora acabam contratando profissionais graduados, principalmente em economia, para atuar nessas pastas aí das secretarias, tá bom? Em órgãos públicos, então, é isso. E no privado você pode trabalhar em hospital, pode trabalhar em escola, em empresas, né? Tem uma área enorme, trabalhar no agronegócio. Então tem uma gama muito grande em que você pode trabalhar como economista para ajudar nas finanças da empresa ou a desenvolver projetos e planos para que aquela empresa possa ganhar aí bastante, né, ter o lucro que merece com base em estratégia, em planejamento e em estudos econômicos, para ver se aquele negócio é viável ou não, se naquele momento, por exemplo, agora de pandemia, vale a pena investir em algum determinado negócio porque o mercado financeiro está pensando e agindo de uma forma, ou porque vai mudar as relações econômicas, como o trabalho em casa, né? Compensa mais investir nessa área ou não. Então, o economista ele vai ter capacidade para poder avaliar e ajudar nas decisões aí dessa melhor estratégia. A diferença entre ciências econômicas e economia, já expliquei para vocês. A diferença de ciências econômicas e contábeis, né? Uma coisa que parece muito próxima, aí o contador. O contador ele trabalha mais diretamente com os números, depois que houve o planejamento, a estratégia, então ele entra depois, né, na parte final aí. Ele ajuda principalmente a parte dos recursos humanos da empresa ou jurídico na elaboração de cálculos, por exemplo, cálculos trabalhistas. Tá? Então o economista ele entra antes, ele entra no planejamento. E o contador entra depois, já precificando, já dando os números reais. Tá bom? Essa é a diferença, então, entre ciências econômicas e contábeis. Quanto que ganha um economista aí, né? Depende. Um estagiário ele ganha aí de R$1.000 a R$2.000. Um perito econômico ganha de R$4.600 a R$9.500. Um economista concursado ganha de R$3.500 a R$6.000. Se fosse na prefeitura de Carapicuíba, ele ganharia líquido R$9.000 e pouco, que é o mesmo salário de um vereador, né? Se ele estivesse numa pasta, né, numa secretaria. Um doutor em economia, pós-graduado, ganha de 9.000 a 13.000, tá, dependendo de casos aí. E ele pode principalmente dar aula,
tá bom? Que é o meu objetivo aqui nessa formação de economia agora, que é aprender um pouco para poder lecionar aí e ampliar o meu leque de áreas de atuação acadêmicas. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje. E o nosso próximo tema vai ser sobre gestão pública, que é a minha outra graduação, que eu também estou terminando agora, tá bom? E aceito sugestões de temas. Depois que eu falar sobre a gestão pública, eu começo a falar sobre os temas que vocês estão sugerindo. E a gente vai conversando aí, trocando esses conhecimentos. Tudo bem? Gostou do vídeo? Me ajuda aí, compartilha, comenta, curte, tá bom? Manda aí para os seus colegas que têm interesse aí sobre esses temas que eu estou tratando. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.